Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou estar hoje falando sobre essa pintura que eu fiz em acrílica, utilizando uma técnica híbrida. Eu sou Zé Monteiro, para quem não me conhece, é um prazer tê-los aqui. E essa técnica ela vai intercalar sobre a aquarela, a tinta acrílica aquarelada e ora a tinta acrílica mais densa, mais pastosa. E o local e a maneira como você utiliza acaba exigindo um pouquinho da prática, mas a ideia é que muitas vezes a aquarela ela se sobrepõe sobre uma área de tinta mais densa para criar um efeito de veladura, de camada mais fina, dando uma cor ao local de sombra, ou muitas vezes você realmente preenche aquarelado para poder criar um efeito mais aguado. E eu vou estar falando sobre isso. Uma observação: a tinta acrílica que eu utilizo é a tinta acrílica da Corfix, mas essa em bisnaga. Por quê? Tem aquela Corfix Arts, só que essa aqui ela é mais concentrada. Essa aqui tem uma linha mais artística, né? É algo mais profissional das tintas, né, de entrada para tela ou papel, e é ótima de trabalhar. Você consegue diluir e não perder muita a cor. Na verdade, eu não perco porque eu reforço ali, já acostumei a lidar com a tinta acrílica. Mas para você que vai começar, compra essa aqui, essas bisnaguinhas, e eu vou estar falando sobre o passo a passo desse vídeo. Eu espero que te ajude, fique à vontade, é um prazer tê-los aqui. Comente se você já conhece essa tinta também, se você gosta da tinta acrílica, se já pintou com tinta acrílica ou pensa começar. Uma observação: dura muito mais do que uma pintura a óleo na tela, ela é muito mais resistente. Claro, tem as tintas acrílicas de mais valor, de melhor qualidade e melhor pigmentação, mas a princípio, para entrada, essa Corfix é muito boa. Segue o vídeo. Essa ilustração eu risquei o lápis, e isso é importante, o domínio do desenho. Eu sempre vou falar sobre isso, mas nesse caso aqui, como eu estarei utilizando aquarela, geralmente você tem por tendência a apagar a aquarela. Por que eu não apaguei nesse caso? Porque eu estou utilizando uma técnica híbrida. A aquarela ela vai existir, mas também eu vou utilizar a tinta mais densa. Aqui eu já comecei demarcando as sombras com uma aquarelagem e eu vou fazendo essa intercambiação. Essa parte mais escura, a tinta está um pouquinho mais densa. E depois eu volto e reforço com uma aquarelagem verde para acentuar a cor do barco, senão fica parecendo uma mancha escura. Percebeu que eu passei o verde sobre a parte da sombra? E isso tira aquela sombra pesada que geralmente a gente vê nas pinturas e fica parecendo que está suja a pintura. Observação: essa folha não é uma folha de alta qualidade, tá? É uma folha simples, mas mesmo assim, com cuidado, com domínio, você consegue fazer aquarelas de estudos nesse sketchbook, por exemplo, que eu tenho, que é um pouco mais simples. Há outros sketchbook também. Mas se você percebe, quando você domina, você consegue extrair resultados bons através dessa técnica e do exercício, né, contínuo. Aqui eu vou marcando essa pedra com um pouquinho de cor mais densa. Nesse caso aqui, esses pontos de cascalho estão meio que aquarelados. As áreas onde eu percebo que eu tenho que aquarelar mais um pouquinho, eu já começo cobrindo essa extensão todinha aqui para dar um efeito de brilho. Os pontinhos de cascalho brancos eu pincelo sem aquarelar e vou intercambiando pontos com a aquarela no estado intermediário, e a gente consegue trabalhar muito bem com essa tinta acrílica. Eu aconselho, geralmente, começar com acrílica e posteriormente passar para aquarela. Por quê? Na acrílica, se houver algum erro, você consegue muitas vezes aquarelar de forma mais clara e até cobrir uma área que você possa ter errado. Na aquarela é um pouquinho mais complicado, né? Você começa do claro para o escuro. Aqui você começa do escuro para o claro, como na pintura a óleo. É meio que um ensaio da pintura a óleo. E aqui eu vou fechando a pintura, dando os tons que eu preciso para obter esse resultado de beira de mar com cascalhos, né? E percebe como é realmente recompensador o resultado. É um desenho simples, um estudo, mas que poderia se tornar uma tela. A tinta acrílica, ela tem um poder de cobertura muito visível. E esse recurso de aquarelagem, isso dá uma dinâmica
muito perfeita, superior, às vezes, a você só utilizar a tinta de forma densa, de forma pastosa. Dominar essa dinâmica é fundamental para você realmente abrilhantar o seu trabalho, trazer uma proposta de narrativa visual que vai além daquela solidez, muitas vezes, que se tem com a acrílica somente. Essa questão da aquarelagem, ele dá uma fluidez melhor no trabalho. E aqui eu vou fechando essa corda, né? Esses detalhes, o brilho da corda, aí aqui eu faço um pouquinho mais densa a tinta, porque nem todos os pontos dá para aquarelar, mas a corda em si, eu já trouxe um pouquinho mais de tinta aquarelada, misturando ali um Van Dyck com marrom, com verde, para obter esse tom ali, entrando nessa mesma cromatização do resto da pintura. Aqui eu já trouxe o Van Dyck misturado com um pouquinho de amarelo, só que depois eu vou escurecer essa corda, porque ficou muito claro, né? E eu trago agora as sombras e posteriormente a luz. Tudo isso você percebe que está bem fluido o traço do pincel. Utilizar pincéis finos, 0 ou 01, 0. Tem alguns pincéis zeros, é de crucial importância para o seu arsenal de pintura. Haverá detalhes que você só obtém com pincel 0 e com muita paciência, mas no exercício isso não é nenhuma tortura. É muito agradável quando você finaliza um trabalho com esse fino trato. Eu percebo que muitas vezes os trabalhos dos artistas pecam nesses detalhes e você acaba, quem observa, mesmo que não entenda de pintura, entende que existe um processo que poderia ser melhor finalizado e que parece que parou no caminho. Teve trabalhos que eu já deixei exposto de animais com pelagem, que as pessoas colocavam a mão na tela, na pintura a óleo, achando que era uma colagem ou era alto relevo, ou era palpável, tamanho a delicadeza que eu fiz com os pelos, né, na tela. E eu espero que tenha acrescentado a você mais esse vídeo. Aguarde para os próximos vídeos, que eu vou estar trazendo também mais estudos e mais trabalhos para a exposição que eu vou fazer. E é um prazer sempre compartilhar a minha arte com vocês. Eu te convido a seguir, deixar o seu like, comente aí, você já conhecia essa forma de trabalhar aquarela, trabalhar tinta acrílica? Você gosta de pintar com tinta acrílica? Se não, tem medo, tem receios? E esse é o resultado final. Até o próximo vídeo, foi um prazer tê-los até aqui e te aguardo nas próximas postagens.